ouvimos e colocamos no ar aqui de forma equilibrada a opinião quem foi a favor da Polícia Militar nesta ação e quem foi contrário. É isso. E isso gera muita discussão, Alexandre. Muita. Inclusive por isso que agora a gente tem um convidado especial para falar com a gente sobre esses vídeos que são publicados nas redes sociais. Essa coisa assim é rápida, né? A pessoa pega a mensagem, já vai publica lá e não sabe bem ao certo. E aí vem o perigo, quer dizer, a gente está comentando com embasamento no quê? Quando a gente recebe uma imagem que não tem fundamento, que não tem dados. E se tira uma conclusão como? Exatamente. Pode se emitir uma opinião dessa forma? E aí é muito delicado. É sobre isso que a gente fala agora. E para entender essa relação entre internet e jornalismo, nós recebemos aqui o professor universitário Moisés Cardoso, o Beio, que é jornalista e especialista em jornalismo digital. Seja bem-vindo, Beio. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Cíntia, e olá a todos que estão nos assistindo. Bom, todo mundo hoje tem um smartphone. E com isso todo mundo virou um pouco cinegrafista da vida alheia e dos acontecimentos aí cotidianos. É uma arma que a gente acaba tendo na mão quando a gente não sabe como usar, Beio? Isso mesmo, Cíntia. Note que no próprio vídeo que foi divulgado, as pessoas enquadravam os policiais com o celular. Parece que a pessoa adota esse dispositivo como uma forma de intimidação mediante alguma coisa que ela se sente ameaçada e ela usa essa informação numa dinâmica de divulgação para tentar se defender. A gente também tem que lembrar que essa não é uma prática atual por conta dos dispositivos eletrônicos. As pessoas sempre fizeram isso, que era o boato, a fofoca. Claro, a gente tem que levar em consideração que hoje em dia a lente de aumento em cima disso é muito grande. E o estrago na vida dessas pessoas também, porque isso nunca mais vai ser apagado. A partir do momento que um material desse cai na rede, ele é compilado e sucessivamente ele vai vir à tona em um determinado momento. Mesmo que aquela pessoa que originou o primeiro vídeo tire do ar, outra pessoa vai ter uma cópia. Isso. E o fato de compartilhar as coisas sem checar os dois lados é um dos maiores erros. Esse vídeo original já está com mais de 270 mil visualizações nesse momento. A Liliane Machado acabou de me passar esse dado. E aí, é como você falou, a gente não consegue mais segurar porque as pessoas vão compartilhando. Quando a gente fala, por exemplo, de um meio de comunicação, por exemplo, a televisão, a gente sempre vai ouvir os dois lados, Beio. Nós temos que ouvir tanto o lado da polícia, que é o que fizemos, quanto o lado desse motorista. E aí sim as pessoas podem tirar uma conclusão. Mas quando a gente recebe um vídeo desse ou quando acessa no Facebook, as pessoas por si só começam a opinar sem nem ter conhecimento do que aconteceu. Eu recebi o vídeo, mas eu não sabia do que se tratava. Quer dizer, como emitir opinião? O risco também disso, não é? Sim, nós temos um risco muito grande por conta dessa superficialidade que vivemos atualmente. A linha de estudo que observa e pesquisa isso se chama nowism, ou seja, a gente tem uma grande motivação para ser o divulgador da novidade, o primeiro a compartilhar, sem checar os fatos, sem dar devida atenção no estrago que isso pode ser feito na vida das pessoas. E a gente pode ver isso replicado em outras dinâmicas. Exemplo, uma timeline de uma rede social. A gente vê uma informação, mas sequer se dá o trabalho de clicar no link para ver a notícia na íntegra. Se contenta apenas com a chamada, que muitas vezes não é feito por um profissional de comunicação, não é um veículo de comunicação sério. E esse é um momento muito difícil que vivemos atualmente por conta dessa superficialidade dos fatos, da forma com que a gente consome as informações e também por esse compartilhamento sem responsabilidade. Um outro exemplo nessa mesma linha é quando a gente vê os casos de suicídios que são divulgados por WhatsApp, as pessoas divulgando ainda com informações que não são verdadeiras. Nomes que não batem. E criticando os veículos de comunicação. Olha, os veículos de comunicação não estão divulgando esse fato. Não se dão conta que tem um código de ética que rege o trabalho dos profissionais de comunicação e que tem um porquê disso não ser divulgado. Então as pessoas fazem isso de uma forma irresponsável. Mas vale lembrar que a gente sempre teve essa dinâmica. Quando passa num acidente de trânsito, por exemplo, o carro não passa mais devagar, hoje em dia a pessoa ainda saca o celular e ainda passa e filma aquilo. Então, é um comportamento social que, claro, hoje em dia, por conta dos dispositivos eletrônicos, tem uma lente de aumento muito grande. E tanto os antropólogos e sociólogos, os autores, confirmam esse momento por conta desse imediatismo, da irresponsabilidade, prejudica vidas e profissionais
no seu campo de atuação. A gente que trabalha com jornalismo, bem, você é jornalista, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem nas mãos ao dar uma notícia, ao apurar os fatos. Existe uma equipe imensa por trás dessas câmeras aqui que vocês estão vendo, que apuram fatos, e esses fatos são apurados de madrugada, de manhã cedo, não há horário, né? Se vai atrás dessas informações, muitas vezes, óbvio, a rede social nos ajuda, né? Nos dá um primeiro pontapé para nós podermos ir atrás dessas informações. Então, tudo que a gente vê na internet, a gente não pode confundir com informação jornalística. O que está ali é um vídeo amador, é um comentário de alguém, diferente de como se faz jornalismo sério. Essa é a grande diferença de um veículo de comunicação, de um blogueiro ou de uma pessoa leiga. É o compromisso. O veículo de comunicação tem um compromisso de todo dia informar o seu público, tem um compromisso diário, o compromisso full time, né? A gente vê as diversas reportagens que às vezes são feitas de madrugada. E a diferença dessas outras pessoas que não têm esse compromisso é justamente esse. Ou seja, se a pessoa tiver um compromisso no outro dia, ela não vai atualizar o seu blog, ela não vai comentar mais nada. Esse momento constante do cuidado e de zelar pelo seu público. E isso um veículo de comunicação sempre vai ter. Então é essa a grande diferença para as pessoas também que estão em casa, não confundirem as informações e cuidar, né, Béio? Quando a gente sai comentando alguma coisa que a gente está vendo, um vídeo, alguma foto, alguma informação, vamos checar, vamos saber se aquilo é verdadeiro ou não, a verdade dos fatos, como diz o Alexandre José, para a gente poder emitir opinião. E nesse momento que a gente tem uma overdose de informação, uma das principais dinâmicas dos profissionais de comunicação é justamente fazer essa curadoria de conteúdo. Ou seja, a gente tem muitas informações. O veículo sério apura todas elas, ouve os dois lados e oferece a verdadeira versão. Um outro exemplo disso, apesar da gente ter tantos serviços de músicas em streaming, por que a gente ouve uma rádio? Porque a gente quer ser impactado por uma seleção de música e de notícias que teve a curadoria de um profissional. Se fosse assim, os veículos de comunicação, rádio, TV, não teriam mais a audiência que tem. Mas enquanto tiver o trabalho sério dos veículos e essa curadoria de um profissional devidamente habilitado, a notícia sempre vai se manter viva. Bem, uma dúvida. Às vezes a gente recebe por WhatsApp, assim, doação de sangue para pessoa tal, criança desaparecida num carro que foi furtado, essa criança foi vista dentro, tal. Informações que botam um monte de gente empolvorosa e que é, no mínimo, uma brincadeira de péssimo gosto de alguém. E isso também vai repercutindo e vai indo muito longe. Também cuidado nessas informações de quem precisa de ajuda, de doação, de sequestro. Isso tudo a gente também tem que avaliar antes de repassar, né? Eu lembro muito bem quando eu era pequeno e a mãe sempre dava aquele conselho: olha, não passa adiante boato, não seja fofoqueiro. Sim. E a gente faz essa dinâmica Fofoca hoje no digital, WhatsApp, justamente. Veja que é uma prática muito antiga, só que ela só ganha uma nova roupagem e, claro, o estrago disso é muito maior. Um outro exemplo foi quando os agentes da dengue que estavam trabalhando, a gente via, olha, não abre a porta, as pessoas estão te assaltando e tudo mais. Isso nem era aqui em Santa Catarina, era em outro estado, e as pessoas muitas vezes impedindo esses profissionais de agirem, e olha o surto que a gente teve hoje, né? Não que isso colaborou, mas poderia ter colaborado. Sim, influencia. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. Sempre que precisarem, estou às ordens. Muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Alexandre José, é com você.